Colas usada também. Sim, sim. Acho que é o primeiro. Pronto, vamos aqui alterar aqui um bocadinho a situação. Vamos começar com a apresentação do Dr. Bruno Paiva, um bocadinho uma parte mais introdutória para a síndrome do Covid-19. Portanto, no fim vamos ter um quiz e o vencedor vai ter direito a levar para casa um excelente cabaz com produtos regionais. Portanto, esmerem-se, sejam atentos para conseguirem responder todas as respostas corretamente. Então, antes de mais, boa tarde a todos que estão presentes, todos que estão a ver online. Eu sou o Bruno, sou então no primeiro ano aqui da MFR ENFAR e fui desafiado a vir aqui apresentar um bocadinho do que é o long Covid. Covid, pronto, não é surpresa para ninguém, a grande pandemia do século XXI com a qual nós temos estado a deparar durante os últimos 2 anos, com muitas coisas más, um impacto socioeconómico e em termos de saúde absolutamente incalculável, mas pelo menos permitimos ter uma atuação como a que as Olivia mais nos presentearam, portanto nem tudo é mau. Manifestações clínicas todos conhecemos, neste momento a variante dominante é Omicron, um período de incubação de 3 dias, depois aqueles sintomas que já sabemos, tosse, febres, mialgias, baleias, tudo isso. E a apresentação pode variar desde um quadro de uma infecção respiratória dita banal até um quadro até de pneumonia, já com tosse, febre, dispneia, necessidade de oxigenoterapia e com alterações radiológicas típicas, como é a consolidação e as opacificações em vidro despolido que são possíveis de ver em TAC. Tal como disse, um quadro que pode apresentar-se de muitas maneiras, desde um quadro de doença ligeira até um quadro de doença crítica com necessidade de internamento hospitalar e até, em alguns casos, admissão em unidades de cuidados intensivos, e com uma série de fatores de risco identificados que predispõem a um maior risco de doença grave, nomeadamente a idade, as comorbilidades, o sexo masculino, as condições socioeconómicas e, claro, a vacinação ou não contra a Covid-19. Existem alguns fatores de risco, ou melhor, alguns preditores daquilo que poderá ser uma doença mais grave a nível laboratorial, aqui há uma série de alterações que são pedidas, por exemplo, aqui no internamento dia 1 e dia 4, e também outros fatores de risco, que é a carga viral e também alguns fatores genéticos identificados, por exemplo, o grupo sanguíneo A está identificado a maior risco de doença grave do que o grupo sanguíneo 0. O Covid apresenta uma série de complicações agudas, possíveis de decorrer durante todo o quadro da infecção aguda,
nomeadamente respiratórios, cardiovasculares, com risco de arritmias, insuficiência cardíaca, choque, também complicações tromboembólicas, como o caso de tromboses venosos profundas, o TEP e também AVCs isquémicos também acontecem, alterações neurológicas, inflamatórias e também algo que vemos frequentemente no internamento, a sobreinfecção bacteriana por cima da pneumonia SARS-CoV-2. Lá de tudo aquilo que nós descrevemos como infecção aguda por SARS-CoV, também tem sido cada vez mais evidente que temos de nos preocupar com o pós-Covid-19, com sintomas e com doentes que têm incapacidade funcional a longo prazo e que não é uma novidade da Covid-19, já tinha sido observado em infecções prévias por vírus da família coronavírus, como é o caso do MERS, do primeiro SARS. Portanto, isto não é novidade, mas é uma coisa que nós nos temos cada vez mais de deparar e de abordar desde cedo. E aqui surge também o termo Long Covid, que basicamente é uma entidade que, segundo o CDC, a definição mais utilizada, abrange os doentes que apresentam sintomas durante a fase aguda da Covid-19 e que os sintomas persistem para lá dos 3 meses após o início do quadro. O risco de desenvolver este quadro está também associado ao risco, está mais associado à severidade da doença aguda, a severidade da doença aguda, e portanto a prevenção do long Covid acaba também por ser sobreponível com a prevenção daquilo que é a doença mais severa do Covid. Portanto, por exemplo, a vacinação é uma das maiores armas que nós temos para tentarmos mitigar os efeitos e a incapacidade funcional a longo prazo desta entidade dos nossos doentes. Isto torna também a recuperação da Covid-19 num processo contínuo, que começa na fase aguda, em que detectamos e tratamos desde cedo aquilo que são as manifestações clínicas da doença e também as complicações agudas, mas também uma gestão dos sintomas persistentes. Tal como disse, a recuperação é um processo muito variável, que depende de fatores como a idade, as comorbilidades, as complicações agudas, mas acima de tudo a severidade da doença. Os sintomas persistentes mais comuns são de longe a fadiga e a dispneia, mas existem uma série de outros sintomas que também são relativamente comuns e que são mesmo muito duradouros, como podem ver aqui nesta tabela, por exemplo, desconforto torácico, tosse, anosmia, alterações dor articular, mialgias e também alterações psicológicas e cognitivas que são muito comuns e que há muita gente a queixar-se delas. Também de salientar, por exemplo, que ali na última linha vemos que mais de 50% dos doentes reportam uma redução na qualidade de vida após a infecção aguda, com uma duração que pode ir de semanas até meses. Este é um artigo que eu encontrei a avaliar, um estudo retrospectivo, a avaliar as complicações e diagnósticos neurológicos e psiquiátricos em doentes que tinham estado internados por Covid-19 e que estima uma incidência de diagnósticos do foro neurológico e psiquiátrico de novo nos 6 meses seguintes ao diagnóstico e ao internamento de 33,62% em doentes que não necessitaram de tratamentos intensivos, só Covid-19 internado. Em doentes com tratamentos intensivos, isto podia chegar aos 46%. E por fim, também para não estar aqui a amassar muito, isto é apenas um resumo de um artigo que eu encontrei que me baseei para realizar aqui esta apresentação, que resume os fatores de risco para o desenvolvimento de long Covid, dos quais destaco novamente a severidade da doença aguda e destaco também a necessidade e a maior eficácia a prevenir o long Covid com a prevenção da doença severa aguda. E também mostra aqui claramente que o Covid não é só uma doença respiratória, não tem só sequelas e manifestações respiratórias, é um síndrome multiorgânico com manifestações multissistémicas a médio e longo prazo, que se neste momento estamos apenas, como quem diz, 2 anos e uns meses de pandemia, mas, por exemplo, nas prévias infecções por coronavírus, como o MERS e o SARS, nós tínhamos, os estudos que foram feitos de follow-up após 7 e 15 anos ainda tinham uma percentagem grande de doentes com alterações radiológicas, como aquelas que são encontradas na infecção por Covid, por SARS-CoV-2, nesses follow-ups tinha uma percentagem muito importante de doentes. E por fim, como também take-home message, quero destacar o papel da reabilitação personalizada, o papel, a intervenção da medicina física e reabilitação nestes doentes, como uma medida eficaz e com evidência científica
que ajuda nos outcomes em saúde destes doentes. Existem uma série de tratamentos farmacológicos que estão também em estudo, mas que ainda não têm evidência suficiente para podermos dizer com certeza que têm bons outcomes nestes doentes. Mas a reabilitação e o papel da medicina física e reabilitação nestes doentes é indiscutível, existe evidência, e daí também estamos a fazer estas apresentações. A seguir vamos ter os colegas aqui a falar da reabilitação em ambulatório e também em nível de internamento, cuidados intensivos e tudo isso. E pronto. Obrigada, Dr. Bruno, pela sua excelente apresentação. De seguida vamos ter a doutora Ivone Rodrigues, que nos irá falar sobre o programa de reabilitação em ambulatório destes doentes. Boa tarde. Obrigado. Olá, boa tarde. Então, sou Ivone Rodrigues, sou interna do primeiro ano. Queria começar por agradecer à doutora Gisela pela supervisão que realizou no trabalho. E vamos então começar por falar da reabilitação pós-Covid em ambulatório. Pronto. Como o meu colega também já falou, a recuperação dos doentes pós-Covid é um processo, um contínuo clínico, ou seja, temos uma fase aguda, em que o foco principal é detectar e tratar as complicações associadas, e depois temos então uma fase pós-aguda, em que aqui nós temos que nos centramos na avaliação e na gestão dos sintomas persistentes. Isto porquê? Porque realmente os sintomas podem persistir durante muito tempo, semanas, meses, como o meu colega também já referiu, e daí a necessidade deste contínuo de avaliação, de seguimento e de tratamento. Como também foi falado, é preciso um especial cuidado nos doentes com uma apresentação clínica mais grave, uma atenção particular, que tiveram um maior número de sintomas na fase aguda, e estes são então os que parecem estar em maior risco de desenvolver a condição pós-Covid, também foi abordada anteriormente. Nestes doentes é recomendada uma avaliação clínica, preferencialmente por teleconsulta, entre as 4 e as 6 semanas após o início da fase aguda. Eu começo aqui por apresentar aqui uns folhetos que foram desenvolvidos aqui pelo nosso serviço, no Chuaparo. Isto porquê? Porque aqui ao nosso nível no internamento, a reabilitação e o processo de recuperação destes doentes é iniciado logo no internamento, com uma equipa multiprofissional, dos nossos terapeutas, dos nossos médicos fisiatras. E depois, na altura, isto não se esgota a nível hospitalar, ou seja, tem que ser um processo contínuo que também se transponha para o ambulatório e para o próprio domicílio do doente. E estes folhetos são fáceis de entender para os pacientes, com várias imagens, autoexplicativos, com níveis de dificuldade, são entregues, dependendo dos casos, aos doentes depois na fase pós-alta, para eles poderem continuar o seu processo de recuperação. E também para depois nós podermos então aferir de como é que as coisas estão a evoluir depois em casa. E como é que fazemos este seguimento? Fazemos através está preconizada a orientação por teleconsulta, em que nós vamos então estão previstas teleconsultas à semana 2, à semana 4, à semana 7, podem não ser estes os timings que podem ser praticados, mas é isto mais ou menos que é preconizado. E em qualquer destas alturas, se existirem limitações funcionais, sintomas de dispneia, de cansaço, temos então consultas presenciais. Consultas presenciais, nós fazemos uma avaliação global, não é, do paciente, em que procuramos então fazer a história clínica completa, com uma especial incidência nos sinais e sintomas relacionados com a repercussão funcional, que é muito importante para a MFR, percebemos como é que está em termos de repercussão funcional o doente, avaliar sinais vitais, o exame cardiopulmonar, também muito importante, a parte musculoesquelética, a parte da força, e outro tipo de exames neurológico e outros se considerarmos pertinentes. É também nesta fase preconizada a realização da ECG, da radiografia de tórax, e pode então também ser prescrita a prova de 6 minutos de marcha se tivermos a ideia então que vamos então iniciar um programa de reabilitação, então faríamos também a prescrição aqui da prova de 6 minutos de marcha. Nós temos atenção também nestas consultas, uma vez que cada doente é um caso e nós temos que estar atentos a determinadas situações. No caso de um doente com antecedentes de doença cardiovascular, com uma evidência de internamento bioquímico, por exemplo, elevação de troponinas,
devemos ou poderemos considerar pedir então um ecocardiograma para perceber melhor um bocadinho este contexto. No caso de haver manutenção de sintomas como palpitações, intolerância ortostática, alterações que nós objetivamos no exame objetivo, bradicardia, arritmias, podemos então pedir um Holter, mesmo que o ECG pedido esteja normal, um resultado normal, podemos então considerar pedir um Holter, ou mesmo a prova de esforço, ou mesmo encaminhar então para uma avaliação por cardiologia. No caso de sintomas cardiopulmonares, como seja a dispneia, a fadiga, e conjuntamente com uma radiografia torácica com alterações, aí podemos ponderar então pedir um ataque de tórax e mesmo um encaminhamento para a pneumologia. Se temos a presença de um paciente com doença grave, com sistemas persistentes, progressivos, ou sintomas de novo, aqui podemos então considerar pedir provas funcionais respiratórias e mesmo também podemos querer avaliar a força muscular, a parte dos músculos respiratórios, e também podemos então fazer uma avaliação por pressão inspiratória máxima, para termos esta aferição, para perceber que temos que direcionar a reabilitação para estes grupos musculares. Se estivermos perante um doente com perda ponderal importante, atrofias musculares, catequexia, alopécia, feridas cutâneas, aqui é sempre importante pedir a colaboração da parte da nutrição. E mesmo no caso de considerarmos pertinente, por exemplo, que eles fazem muitas vezes cursos com corte e ecoterapia, e podemos também ponderar fazer uma avaliação da densidade mineral óssea. Uma coisa muito importante e que muitas vezes é subvalorizada é a qualidade também do sono, e eles muitas vezes têm alterações a este nível, e é importante também nós tentarmos ajudá-los neste ponto e tentar ensinar ou transmitir algumas técnicas que possam ajudar a regularizar os seus padrões de sono. Sempre tendo em vista a pesquisa de sinais de alarme, muito importante, como seja o aparecimento de uma dispneia súbita, em repouso, febre de novo, com dor torácica com características pleuríticas, a toracalgia com características de Angor, alteração do estado de consciência, déficits neurológicos de novo, cefaleias súbitas, intensas, sintomas psiquiátricos que nós possamos suspeitar que possa haver risco de suicídio, e aí temos que fazer um encaminhamento para o serviço de urgência. Uma escala também que foi desenvolvida e que é específica, que foi desenvolvida especificamente para avaliar as repercussões funcionais da infecção Covid, é esta escala PCFS, que a importância dela é que pronto, o próprio paciente ou pode responder ou nós podemos questionar acerca das repercussões da infecção nas suas atividades e aferir, vai de 0 a 5, sempre que seja morte, não é? E aferir e termos um ponto de partida para percebermos quão afetada a vida, quais as repercussões funcionais desta doença na vida destes doentes. E também serve como um indicador possível para ser utilizado para percebermos se esse doente tem ou não indicação para iniciar um programa de reabilitação. Programas de reabilitação, falando um bocadinho então da estrutura do programa de reabilitação aqui, tipo ou base. Primeiro de tudo é preciso perceber se existem critérios de exclusão, não é? Que também são comuns, não são específicos da parte do Covid-19, também para outras doenças crónicas, sempre que vamos sujeitar um doente a um reconhecimento de esforço e a este tipo de programas, é necessário perceber se eles têm doença oncológica ativa, se são doentes muito frágeis, com doentes em cuidados paliativos, com infecções ativas, que se foram admitidos por infecção por SARS-CoV-2, mas o problema principal está relacionado, por exemplo, com AVC, com doenças neurodegenerativas, se têm complicações cardíacas major, tudo nestas situações serão, então, não farão parte do programa, não terão então o programa de reabilitação respiratória. É necessário fazer uma avaliação prévia ao programa, com utilização, recomenda-se a utilização de escalas de avaliação, existem várias escalas, isto para quê? Que é um instrumento que depois pode ser utilizado para aferirmos do progresso do doente nestes programas e também fazemos comparações e depois fazemos estudos e compararmos entre nós, que é sempre importante. Aqui, escalas que nós utilizamos, temos a escala, por exemplo, MMRSC da dispneia, que é a CICD, que faz a avaliação dos ganhos em saúde, qualidade de vida, a escala também RADS para ansiedade e depressão em doentes sem patologia psiquiátrica. Como digo, são escalas que podem ser preenchidas até pelo próprio doente e depois fazemos comparação pré-programa e pós-programa. Esta prova, a prova de 6 minutos de marcha, também é importante fazer antes da avaliação pré-programa. Vou falar aqui um bocadinho dela. É uma prova importante também, porquê? Porque avalia uma capacidade ou
uma coisa que o ser humano faz, e seja uma coisa muito importante, que é a capacidade de marcha, não é? É uma prova também importante porque é utilizada em muitos estudos, ou seja, nós conseguimos, através da utilização desta prova, fazer uma avaliação funcional e depois podemos comparar, quer no nosso próprio caso, o nosso programa, como é que está a evoluir, o progresso do doente, mas depois entre estudos, entre instituições, entre programas também é importante, porque é uma prova que tem alguma evidência consubstancial. É importante, então, que consiste desta prova? Nós temos um circuito espaçado de cerca de 30 metros, ou seja, 30 metros, um circuito em superfície plana, e o objetivo é perceber quantas voltas o doente consegue realizar em 6 minutos. É avaliado antes, previamente, nós tentamos calcular conforme com a idade, com o sexo, etc., com os parâmetros do indivíduo, tentamos fazer o cálculo de valor expectável para aquele indivíduo. Fazemos também, a partir daí, o limite inferior para perceber, então, se há repercussão funcional da doença, da infecção, e que nós dizemos que é atingida se tivermos menos de 75% daquele valor expectável. Sempre na realização desta prova, há monitorização, para percebermos, então, se existem condições para continuar a prova, se é necessário suspender, e também para fazermos, então, este acompanhamento sempre em condições de segurança. Temos, então, 4 pilares neste programa de reabilitação respiratória, que passa pela fisioterapia respiratória, exercício aeróbio, exercício de fortalecimento muscular, exercícios de flexibilidade. Isto aqui, a duração, em média, será para 6 a 8 semanas, depois é adaptada consoante os indivíduos, consoante os objetivos que estabelecemos. Do programa e da parte também que faz parte o ensino, a educação para técnicas de conservação de energia, muito importantes, uma vez que é necessário, que uma das queixas principais tem a ver com a fadiga ou com a incapacidade de realizar tarefas, e é importante então estabelecer técnicas que permitam estabelecer prioridades, segmentar as tarefas, perceber que temos que nos concentrar não naquilo que não conseguimos fazer, mas naquilo que nós conseguimos realmente fazer, a tentar fazer com que as tarefas haja um menor dispêndio de energia na realização das mesmas. Fazer menos, mas para isso e a partir daí fazer mais. A partir daí. Importante também é o ensino e o treino de exercícios de otimização da ventilação-perfusão, com esses exercícios muito importantes de controle respiratório, dos tempos de inspiração, dos tempos de expiração, a parte da respiração abdominal, a parte diafragmática, o ensino de posições de descanso, também muito importantes, quer para a parte ventilatória e a parte também, mas também nos ajuda muito na parte de relaxamento, que é muito importante também obter. E tenho aqui alguns exemplos, algumas posições também que ajudam ajudar também nesta parte de otimização da ventilação-perfusão. No caso de sintomatologia mais relacionada com a tosse, com secreções, também muito importante as técnicas de higiene brônquica, com tosse assistida, com drenagem postural, entre outras. O reforço de músculos respiratórios, pode ter inspiratórios ou não, mas pronto, a parte inspiratória, com o inspirómetro de incentivo, que é muitas vezes dado aos doentes para eles irem exercitando esta parte. Existe outro tipo de dispositivos, como o IMT, que além de pode permitir regular a resistência e assim controlar o exercício da resistência para treinarmos então inspirações mais graduais e mais controladas, que também é importante neste tipo de exercícios. Fazer exercício de reforço do diafragma, dos músculos abdominais. Depois tem aqui, pronto, aqui só a indicação do tipo de treino aeróbico que pode ser realizado, em passadeira, bicicleta, com intensidades moderadas, pouco intensas, sempre tendo atenção aos parâmetros de frequências cardíacas, da dispneia também, ou seja, também não deverá temos sempre ter tudo padronizado para que o doente possa tolerar e também para podermos avaliar e aferir da progressão destes doentes, uma vez que estes doentes têm muitas vezes fadiga e pode ser necessário diminuir ou até suspender este tipo de treino. Duração, temos de ter atenção se são doentes com sintomatologia ligeira ou assintomáticos ou se são doentes de alto risco e aí fazemos os treinos mais pequeninos, com 30 minutos ou maiores. E a frequência pode ser 2 vezes por semana, vai depender do serviço, vai depender da organização que nós conseguimos ter. Sempre monitorizados com frequência cardíaca, tensões, saturações, tudo monitorizado. Só pronto, um exemplo das escalas que são utilizadas, também para avaliar então uma escala de dispneia e a escala aqui de Borg de exercício, de percepção de esforço, também utilizadas neste tipo de avaliações.
Sempre para fazer o exercício aeróbico é necessário perceber se o doente tem condições para iniciar o exercício aeróbico ao nível da frequência, das tensões, das saturações, ou se tem alguma doença que impeça esse exercício. E também durante o exercício aeróbico é preciso perceber se é necessário parar a realização desse exercício, porque se houver agravamento, sintomas, aperto torácico, dispneia, etc., é necessário, então, é uma indicação para parar e depois pode ser necessário avaliar em consulta. Outro pilar importante são os exercícios de fortalecimento muscular, treino de força, também adaptados. Aqui tem um tipo de exercício com uma intensidade de 30% a 40% das repetições máximas, treinando 3 a 6 grupos musculares alternados. Pronto, tem aqui um esquema que depois também podem ser observados se quiserem, mas é um esquema típico, depois é adaptado ao indivíduo e às condições deles. Também é importante o treino de flexibilidade, que pode ser também realizado em classe ou cá no hospital, mas também pode ser e deve ser também, poderá ser ensinado a fazer em casa, não é? Estes exercícios para poderem fazer parte da sua rotina diária, de alongamentos, estiramentos, que também são importantes, nomeadamente esta parte também da flexibilização torácica e tudo mais, que ajuda na ventilação também, na parte respiratória. No final, vamos tentar avaliar como é que as coisas estão a correr, fazer um segundo momento de aplicação de escalas, fazer também uma nova prova de 6 minutos de marcha, para percebermos então como é que as coisas estão a passar, e também ver como é que está o doente, avaliar os sintomas respiratórios, perceber então ao nível da dispneia, os parâmetros vitais, e fazer um exame objetivo também, para percebermos como é que ele está. E aí orientá-lo, se poderá ter então alta da consulta, naquele momento, depois pode voltar a ser referenciado, e aí pode ter alta e também podemos indicar alguns exercícios, algumas técnicas para continuarem a ser aplicadas, ou podemos achar na nossa sensibilidade clínica que é necessário pedir algum tipo de meios de complementar diagnóstico. O programa pode ter sido suspenso e vamos decidir ou não se é para retomar. E para reavaliar novamente estes doentes que não tiveram alta, no prazo de 2, 3 meses, dependendo depois da situação e da nossa disponibilidade e da disponibilidade do doente. Trago aqui só alguns dados que estão a ser recolhidos, estão a ser tratados, e são só alguns dados preliminares aqui das nossas consultas aqui do SUADPAR. E desde maio de 2020 até dezembro de 2021, nas nossas consultas tivemos aqui um total de 194 doentes, maioritariamente homens, 66%, com uma média de idades de 57 anos. Temos o mais novo com 20 anos, o mais velho com 89. Quase todos hospitalizados, quase 99% eram doentes que tinham internamento aqui por infecção SARS-CoV. Estes 2%, ou estes 2%, correspondiam a doentes que foram encaminhados por consulta externa para as consultas de reabilitação respiratória. Fizemos um total de 300, eu não fiz, não é que ainda não estava cá, mas 312 consultas, sendo que a maioria foi mesmo teleconsulta, para além de ser assim o primeiro passo, também condicionado em termos da pandemia, também priorizava-se esse tipo de consulta, presenciais 57, e do nosso total de 194, 48 tiveram então indicação para iniciar um programa de reabilitação ou hospitalar ou numa clínica convencionada na residência. Só também para título de curiosidade, ainda são dados prévios, não é? Preliminares. Quase uma grande parte dos doentes tinha comorbilidades, 83%, 161 doentes, dentro das quais a maior parte era hipertensa, 46%, mas pronto, obesidade, 24%, diabetes, ou seja, mais ou menos estas são as comorbilidades mais frequentes na nossa população de doentes. Desculpa, tem mal. A neoplasia, ali estão incluídos os doentes com neoplasia ativa e com uma neoplasia prévia, ou seja, ainda, que se possa considerar em remissão, que ainda não já está tratada. Também, só também como título de curiosidade, nos sintomas reportados pelos doentes destas consultas, a grande maior parte, não é bem um sintoma, mas uma consequência, é a incapacidade funcional, 42%, e a fadiga, então, está sendo sempre registada na literatura transversalmente, que a fadiga é um dos sintomas principais neste tipo de patologia. Temos também tosse, toracalgia, alterações de memória, que também é um sintoma bastante, está só de 5%, mas é uma coisa que dá grande angústia nos doentes, quando começam a perceber que têm alterações ao nível da memória e também do sono. Para acabar, é importante então realizar estudos. Nós estamos agora a fazer este apanhado e vamos tentar fazer agora a avaliação do nosso próprio programa, com os dados das escalas, com as provas de 6 minutos e com tudo. Pode ser que seja para o ano então aqui apresentar, ou mais cedo.
Só para mostrar alguns dos estudos que têm sido agora feitos, trago aqui uma meta-análise que engloba apenas 3 estudos, mas são com 2 estudos randomizados, com um total de 233 pacientes, em que se procurou estudar o efeito de uma reabilitação pulmonar em doentes com pós-Covid. E o que se verifica é que, utilizando então o tal teste da prova de 6 minutos marcha, que é um teste então muito utilizado nestes estudos, que houve uma melhoria na capacidade de exercício, na capacidade funcional destes doentes. Parece também ter algum efeito ao nível da dispneia, na melhoria da dispneia, na qualidade de vida. No entanto, ainda é um bocadinho inconsistente ao nível das provas de função pulmonar. Estes estudos ainda têm assim, algumas incongruências, que é necessário ainda mais evidência, mais estudos e talvez padronizar melhor também os próprios programas de reabilitação. Uma coisa muito importante é que não foram registados efeitos adversos durante a realização destes programas de reabilitação. Para acabar então, há então ainda um número escasso de estudos, vamos tentar fazer mais, acho que é importante haver mais estudos, porque é uma situação, pronto, em tudo é pertinente haver um maior número de estudos, e estudos que englobem também doentes não hospitalizados. Aqui no nosso caso, por exemplo, era a maior grande parte para já de internamento, mas vamos começar a ter doentes também que não foram internados por infecção SARS-CoV, por Covid-19, mas que vão agora surgir na situação de long Covid e que vão ser referenciados. Daqui, muito importante o papel, então, dos médicos de família, a detecção, no seguimento destes doentes e depois perceberem também no encaminhamento depois para cuidados hospitalares, quer seja ao nível da MFR, mas de pneumologia e de outras consultas, que de certeza que vão começar a surgir mais doentes assim neste contexto. Não existem ainda recomendações consensuais acerca do programa de reabilitação, estão a ser testadas várias abordagens e é importante perceber, porque os perfis são muito diferentes, a sintomatologia é diversa, há doentes com perfil mais da sintomatologia respiratória, há outros com mais fadiga ou com outro tipo de sintomas cognitivos, entre outros, e é necessário então conseguirmos desenhar programas para este tipo de vários perfis e que funcionem de preferência. Mas o que nós sabemos é que temos que implementar um programa de reabilitação multidisciplinar, que envolvendo os vários profissionais, vários terapeutas, vários médicos, enfermeiros, tudo, e adaptados às necessidades de cada doente e de cada perfil que estamos aqui a tratar, por assim dizer. E era só. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ivone, pela sua disposição. Pedimos desculpa por muita decorrência, a imagem não está a ser transmitida para as pessoas que estão a ouvir em casa, por isso é que estávamos aqui um bocadinho atrapalhadas. Vamos ouvir em contexto de centro de reabilitação. O som estava, a imagem é que não estava a transmitir. Daqui aparecia como se tivesse, aparecia mesmo aquela... Mas entretanto já me responderam a dizer que sim, já estavam a conseguir ver em casa. Não queria fazer até... Não, mas mais vale ser para ficar bem gravado. Claro que sim. Espaço um bocadinho mais. Há vídeos que são mais...
Só para falar que a vida não me cala. Vamos ter a confirmação que está com casos de conteúdo. É só passar para a frente. Se quiser apontar, vai Apontar aqui e para a frente, é isso? apontar para a frente para apontar. Vou confirmar que estão ouvidos. É? Sim. Antes de mais, boa tarde a todos. Desde já agradecer o convite à comissão organizadora para vir falar sobre este tema. Um tema que, ao longo destes últimos 2 anos, de certa forma, estive envolvido em diferentes áreas de intervenção, inicialmente a nível hospitalar, depois numa segunda fase, então, a nível do centro de reabilitação. Isto falar um bocadinho daquilo que é o síndrome de treinamento em cuidados intensivos, associado ao Covid-19, é um bocadinho difícil, porque o que nós vamos ver durante esta apresentação é que as duas coisas acabam por se sobrepor. E o que é síndrome de treinamento em cuidados intensivos, o síndrome pós-Covid-19, sobretudo quando falamos de doentes graves ou críticos, é realmente um bocadinho difícil de distinguir. Portanto, a ideia desta apresentação é realmente abordar aquilo que é um doente com síndrome pós-treinamento em cuidados intensivos, abordando aqui algumas particularidades daquilo que é o doente com Covid-19 e, sobretudo, explicar e mostrar aquilo que ao longo do último ano, sobretudo, foi desenvolvido a nível do centro de reabilitação acerca da intervenção neste grupo de doentes. Pronto, como já foi falado ao longo destas 2 primeiras apresentações, a questão da patologia Covid-19 ela pode variar desde a sintomática até grave ou doença crítica. As suas características são diversas. O Dr. Bruno já foi falando aqui ao longo da sua primeira apresentação destas alterações. Eu, sinceramente, quando vamos só cingir um bocadinho mais aquilo que é a doença moderada, mas sobretudo a doença grave ou crítica, porque é isto que nos vai levar, nomeadamente, a internamentos em cuidados intensivos e depois ao desenvolvimento da síndrome de pós-internamento em cuidados intensivos. E quando realmente falamos nesta pool de doentes, o que nós realmente vemos são doentes com quadros de ERDS, de insuficiência respiratória aguda grave, com sepsis associada e, sobretudo, com o desenvolvimento dos tais síndromes inflamatórios multissistémicos. E que depois também, como isto já foi falado, nós vamos ver a posteriori, quando vamos ver estes doentes passaram por um internamento longo, a panóplia de sintomas, não só do ponto de vista respiratório, mas também do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista motor, do ponto de vista comportamental. Esta panóplia está descrita, mas lá está, como estava a dizer, o que é associado ao Covid, o que é associado ao internamento de cuidados intensivos, nesta pool de doenças é um bocadinho difícil de distinguir. Um bocadinho aqui a mesma coisa, realmente os estudos o que vão mostrando é estas alterações, nomeadamente da questão do ponto de vista de fadiga, do descondicionamento aeróbico, da sensação de falta de ar, da dificuldade respiratória, também depois do ponto de vista neurocognitivo e comportamental. E quando fazemos esta transposição para aquilo que é o pós-intensivo care síndrome, o síndrome de pós-internamento em cuidados intensivos, no que nós vemos naquele gráfico é exatamente a mesma coisa. Eu vou-me cingir mais na questão do doente, claro que a família aqui também está envolvida, mas vamos nos concentrar um bocadinho mais na questão do doente. O que nós vemos é as duas coisas, nomeadamente, lá está aqui as alterações do ponto de vista comportamental, as alterações do ponto de vista cognitivo e as alterações do ponto de vista físico, que vão comprometer as diferentes áreas, nomeadamente cognitivo comportamental, pulmonar, glutição, fala, voz, as alterações neuromusculares, com implicação nas atividades de vida diária e, em última análise, na condição aeróbica do doente. Portanto, falar em doente crítico, falar em doentes que foram admitidos nos cuidados intensivos por Covid-19 é falar, sobretudo, na fraqueza muscular associada aos cuidados intensivos e a sua evolução para um síndrome de pós-internamento em cuidados intensivos. Eu não vou abordar muito ou aprofundar muito esta questão, mas para perceberem porque é que isto acontece
e porque é que os doentes com doença grave e doença crítica que necessitam de internamento em cuidados intensivos evoluem para quadros de disfunção neuromuscular. Portanto, o que nós sabemos é que realmente há uma resposta metabólica associada à doença crítica, e esta resposta metabólica cria um desequilíbrio do ponto de vista orgânico. Temos um processo catabólico bastante descontrolado numa fase inicial e que é tanto mais grave consoante a severidade da doença e o número de disfunção multiorgânica, e em contrapartida os processos anabólicos estão reduzidos, estão cortados, porque é necessário realmente este catabolismo para combater a doença. E se isto de certa forma não for cessado, nós vamos evoluir para uma fase designada de fase crónica da doença crítica, onde este quadro pró-inflamatório se mantém, este quadro catabólico continua e vai evoluir para quadros de resistência a estímulos anabolizantes. E, portanto, qual é a consequência principal? É realmente a disfunção neuromuscular progressiva e contínua destes doentes. Isto leva, sobretudo, a várias alterações do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista celular e metabólico, mas na prática temos, sobretudo, lesão do nervo e lesão do músculo, quer por isquemia, quer por lesões microvasculares do nervo, mitocondriais e alterações da transposição dos canais de sódio e a nível muscular, mesmo um consumo muscular com stress oxidativo e disfunção mitocondrial. E, portanto, isto, quando falamos de fraqueza muscular associada aos cuidados intensivos, quando vamos falar de Covid-19, passa-se exatamente a mesma coisa. O que nós vemos é que no pool de doentes em que foram internados em cuidados intensivos com doença grave, severa ou crítica, os estudos o que nos mostram é realmente disfunção muscular, disfunção do nervo e disfunção também de tecidos. E, portanto, houve necessidade, então, de realmente, porque falava-se em polineuropatia, em miopatia, em polimeromiopatia, havia várias definições para um quadro em todo muito semelhante, e desde 2014, em conjunto à ATS e a IAS, desenvolveram então o diagnóstico que nós designamos de fraqueza muscular associada aos cuidados intensivos. Ela define-se como uma fraqueza muscular generalizada, associada então à doença crítica. Essa fraqueza muscular é difusa, é hipotónica, é simétrica, geralmente a face está poupada. Quando isto não acontece, temos que pensar em situações secundárias. Na avaliação neuromuscular, um MRC Sum Score abaixo de 48 tem que ser avaliado 2 vezes no intervalo de 24 horas para confirmarmos o diagnóstico e, sobretudo, e aqui reforço, tem que estar associado à ventilação mecânica, quer seja invasiva ou não invasiva, mas tem que haver uma associação direta com a ventilação mecânica. E, claro, todas as outras faltas do ponto de vista neurológico e não só têm que estar excluídas. Portanto, uma ressalva, quando fazemos esta avaliação do MRS Sum Score, estamos a falar de 6 grupos musculares de forma bilateral, 3 nos membros superiores e outros 3 nos membros inferiores, nomeadamente abdutores do ombro, flexores de cotovelo e flexores dos dedos a nível do membro superior, e a nível dos membros inferiores falamos de flexores da anca, extensores do joelho e flexores dorsais da tibia tarso. E este déficit de força, essas alterações do ponto de vista neuromuscular, não compromete só o quadro neuromotor, vai comprometer outras áreas, nomeadamente a questão da dor neuropática, que geralmente está associada a esta atrofia muscular, a perda de peso, com implicação direta na musculatura respiratória, com alteração da capacidade muscular do doente, aumento desta frequência respiratória e fadiga associada. Nomeadamente também as alterações do ponto de vista de deglutição, há aqui atingimento desta musculatura que leva a situações de disfagia, alterações também da questão da fala e da voz, com situações de disfonia e disartria, e os estudos mais recentes o que nos mostram também é que há uma disfunção autonómica associada a esta doente. Mas, sobretudo, o que interessa depois do ponto de vista de reabilitação é que isto leva realmente a uma incapacidade para todos os níveis básicos de atividade e participação do doente, numa fase inicial, como eu disse, quanto mais grave a doença, maior a incapacidade, na parte das vezes, uma falar de incapacidades máximas a totais para estes doentes. E agora espero que o vídeo passe. ICU acquired weakness. Doreen got the flu, with pneumonia and sepsis. Her condition was critical. She was kept in a coma and was mechanically ventilated for 10 days. She received kidney dialysis. Now she is awake again. O vídeo não era este. Eu ia falar aqui, peço imensa desculpa, eu ia falar aqui um bocadinho daquilo que era a fraqueza muscular associada aos cuidados intensivos. Na prática ia fazer aqui um resumo daquilo que eu falei, mas não há problema. Temos um vídeo de resumo mais à frente. Está bem? Não há
a gente já fala um bocadinho mais à frente. Quais são as consequências da fraqueza muscular associada aos cuidados intensivos? Então, o que nós sabemos é que realmente esta síndrome já está muito bem descrita e tem vindo a ser cada vez mais estudada nos últimos anos. Estamos a falar de uma evidência deste século, digamos assim, mas sobretudo nos últimos 10 anos não tem evoluído a investigação. Porquê? Porque realmente há um aumento da esperança média de vida nestes doentes, cada vez estes doentes têm condições clínicas crónicas associadas. Associadamente a isto, temos melhoria dos cuidados de saúde, sobretudo a nível dos cuidados intensivos. E o que é que acontece? Uma parte dos doentes que há uns aninhos atrás, infelizmente, acabavam por falecer, neste momento acabam por sobreviver. E na prática eles vão evoluir para quadros de fraqueza muscular generalizada. Isto leva muitas vezes a ventilação mecânica prolongada, com desmames ventilatórios difíceis e prolongados e necessidade de traqueostomia. Isto, claro, aumenta o tempo de internamento em unidades de cuidados intensivos, hospitalares, aumenta os custos de saúde. Portanto, sabemos que hoje em dia já é um fator independente de mortalidade, mas sobretudo, infelizmente, quando os doentes acabam por não falecer, é um fator independente de morbilidade. E este vai então evoluir para um tal quadro de post-intensivo care syndrome, com redução da qualidade de vida do doente a 1 ano e aos 5 anos. Tem mostrado isto, doentes com alterações cognitivas, comportamentais, neuromotoras, sensitivas e da dor, e com redução para a sua capacidade de atividade profissional, e estamos a falar depois de um processo que leva meses, muitas vezes anos, a recuperar. E, portanto, em suma, esta fraqueza muscular associada aos cuidados intensivos, associada ao tratamento que é necessário e a outras condições clínicas, vão então contribuir para um post-intensivo care syndrome, um pós-treinamento em cuidados intensivos. Este síndrome divide-se em 2 grandes grupos, como eu disse inicialmente. Estamos a falar num grupo que é o doente em si, mas também a própria família. Quem trabalha em unidades de cuidados intensivos, ou depois quem segue estes doentes, para a própria família isto é uma angústia, não é? Todos os dias a querer notícias, todos os dias a querer saber. Os doentes também acabam por desenvolver este síndrome. Mas, como eu disse inicialmente, vamos nos concentrar aqui um bocadinho naquilo que é o doente. No seu grande modo, em termos globais, os doentes acabam então por desenvolver quadros de alterações neuromusculares, osteoarticulares, lesões secundárias da via aérea artificial, um descondicionamento muitas vezes associado a um síndrome ventilatório restritivo, dor, alterações cognitivas, alterações comportamentais, com todas elas contribuem para alterações do ponto de vista funcional. E aqui, sem dúvida, é preciso sentar-nos à mesa, elaborar planos e elaborar programas de reabilitação, porque toda a equipa é importante para melhorar e capacitar, ou recapacitar, digamos assim, o doente que tem estas alterações. Portanto, concentramos aqui um bocadinho na parte cognitiva e comportamental. O que nós sabemos é que realmente os fenómenos de dor, sedação, situações de delírio, agitação associadas aos cuidados intensivos vão evoluir para alterações, quer do ponto de vista comportamental, situações de stress pós-traumático, dor central, os distúrbios de ciclo de sono de vigília e estados de depressão e ansiedade, bem como alterações cognitivas e alterações cognitivas, nomeadamente a nível da memória, da atenção, das alterações visioespaciais, funções executivas e, sobretudo, velocidade de pensamento. Né? Se virem um bocadinho atrás daquilo que o Dr. Bruno foi falando, está aqui todas estas alterações. Claro, do ponto de vista de intervenção, eu não vou ser, depois vamos falar um bocadinho daquilo que é o protocolo de intervenção, mas podemos desenvolver estratégias farmacológicas para controlar estas alterações, bem como estratégias não farmacológicas para melhorar estas alterações do doente. Estamos a falar de doentes também que têm incapacidade do ponto de vista respiratório, portanto é preciso intervir nestes doentes, quer a nível respiratório, para promover a sua autonomia ventilatória. Como eu disse inicialmente, estamos a falar de situações muitas vezes de desmames ventilatórios prolongados, situações de traqueostomia e, portanto, e também a falar de 20% destes doentes que têm estes desmames bastante prolongados com situações de traqueostomia, muitas vezes, e, portanto, é preciso avaliar bem o doente, perceber porque é que as coisas estão a acontecer e, sobretudo, porque é que o desmame ventilatório simples falhou, para depois podermos realmente resolver a situação e capacitar o doente para a sua autonomia respiratória e ventilatória. Como eu disse, a maior parte das vezes o diafragma é um músculo que está também atingido e, portanto, esta disfunção diafragmática vai implicar diretamente na incapacidade do doente em termos ventilatórios e, portanto, aqui, sem dúvida, a avaliação da função respiratória é importantíssima numa fase inicial para estratificar o risco e depois evoluir no programa. Muitas vezes estes doentes, e falando aqui na particularidade do Covid-19, têm alterações a nível da função cardíaca, esta disfunção cardíaca vai contribuir para também um desmame muitas vezes difícil e, portanto, é preciso também fazer um estudo desta função para que estratifiquemos mais ou menos o risco e a intervenção que nós vamos fazer seja adaptada ao doente. A avaliação da atividade diafragmática, sempre que nos for possível, quer com a PIM,
ou então os pacientes já mostram alguma evidência de ecografia diafragmática para fazer esta avaliação e, sobretudo, importantíssima a avaliação da eficácia da tosse. O pico de fluxo de tosse é importante porque é um dos fatores de risco que está associado à falência do desmame ventilatório. Portanto, depois desta avaliação, mais uma vez, podemos desenvolver estratégias do ponto de vista de intervenção respiratória, de fisioterapia respiratória, bem como muitas vezes programar todo um desmame ventilatório ou, quando é necessário, a introdução de ventilação não invasiva para facilitar o desmame ventilatório, o processo de canulação. Passando para esta fase, aqui é importante, quando vamos avaliar o doente e quando vamos introduzir um programa de canulação, perceber porque é que o doente foi traqueostomizado, e há aqui várias alterações, não só do ponto de vista, como disse, muscular, da sua capacidade respiratória, mas muitas vezes o nível de consciência, uma obstrução de via aérea, ou lá está, que é o mais importante aqui, incapacidade de gestão e mobilização de secreções, tudo isto tem que estar otimizado para depois o doente evoluir no seu processo de canulação. Uma ressalva aqui, claro que a avaliação da deglutição pode ser importante, mas numa fase inicial, de grosso modo, não é estritamente necessário. O que é estritamente necessário é garantir o aporte nutricional do doente e há vias alternativas para o fazer. A partir do momento em que o processo de canulação avança, e o doente consegue já tolerar algum tempo de canulação, isso depois depende do doente para doente, aí sim, para iniciar essa avaliação, iniciar a intervenção, o que quer dizer, mais uma vez, que o doente também necessita de alguma estimulação do ponto de vista oral e orofaríngeo para melhorar, por exemplo, a gestão de secreções. Isto é meramente uma tabela informativa de orientação para um processo de decisão de trials para a canulação. Aqui são algumas ressalvas, a medicação que pode ser usada para a gestão da tosse e secreções e também depois a introdução do cofacice, caso seja necessário. Além disso, os doentes, como disse, têm alterações da sua capacidade comunicacional e alimentar, nomeadamente a capacidade da voz, da fala, com situações de disfonia, disfagia, muitas vezes dor associada à própria intubação e sobretudo, situações de disfagia pós-extubação. Também é muito frequente acontecer, muitas vezes elas são, por alterações de sensibilidade, elas acabam por ser silenciosas e o doente também, quando não está traqueostomizado, mas está num processo de pós-internamento em cuidados intensivos, um fator para uma infecção, uma pneumonia e um novo processo de intubação. Portanto, aqui, sem dúvida, um doente que está intubado, todas estas alterações de proteção de via aérea, encerramento das cordas, encerramento das pregas, a inversão da epiglote e a eficácia da tosse ou não, se houver uma penetração ou aspiração, estão alteradas, mas, sobretudo, quando falamos de doentes respiratórios, esta desincronia entre o processo de respiração e deglutição está muitas vezes alterado, muitas vezes porque o doente ainda tem um shock of breath, ou ainda tem uma respiração muito rápida e tem dificuldade em coordenar os dois momentos. E, finalmente, depois a capacitação do doente em termos daquilo que é mobilidade e autocuidados, isto porque eles acabam, como disse, a desenvolver alterações do ponto de vista neuromuscular e osteoarticular, nomeadamente as situações de atrofia, de contraturas, como já foi falado, a questão da desmineralização óssea, algumas situações de ossificação heterotópica e, sobretudo, também muitas vezes acontece por questões de posicionamento das mononeuropatias compressivas e, portanto, isto também uma avaliação, se for necessário fazer um estudo dirigido. Mas, sobretudo, o descondicionamento aeróbico, que pode ser central, lá está do ponto de vista da carga pulmonar, como também periférico, neuromuscular, e, portanto, a intervenção nesta fase tem que envolver as duas áreas. Aqui um quadro sumário daquilo que pode ser uma avaliação do doente com esta disfunção e depois aquilo que também pode ser a própria intervenção, não só do ponto de vista dirigido, mas também com situações de educação e, sobretudo, estratégias também de conservação de energia. Pronto, como prometi, está aqui o vídeo que resume isto, se passar. Care syndrome. Every year, 80,000 people receive treatment at an intensive care unit. Thankfully, most of them recover well. Others, however, can find themselves facing a prolonged recovery with long-lasting problems. This is called post-intensive care syndrome, or PICS. Family members can get PICS family. Doreen is married and mother of 3 adolescents. She got the flu, followed by pneumonia and sepsis. Her situation was critical. She was 10 days on mechanical ventilation, received kidney dialysis and a lot of medication. When she woke up, everyone was very happy, but she had no clue what had happened. She felt extremely weak. Because she was delirious when she woke up,
She was confused and frightened. After 6 weeks, she was discharged from the hospital. She could walk behind a walker. It was nice to come home, but it wasn't easy. She was very tired, forgetful, and she needed help with showering and housekeeping. Physical impairments common in PICS are muscle weakness, severe fatigue, pain, and shortness of breath. Problems with memory, attention, and concentration also occur. Multitasking and a busy environment can be difficult to handle. These are cognitive impairments. Psychological problems that can occur with PICS are anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, or PTSD. Patients and loved ones can develop anxiety, depression, and symptoms of PTSD. For relatives, these psychological problems are called PICS family. This also includes complicated grief in relatives of deceased ICU patients. These issues can cause problems in daily life, in the family, with work and hobbies. Doreen received home care. According to the rehabilitation plan, both a physiotherapist and a speech therapist visited her at home. The psychologist gave therapy for the flashbacks and the nightmares. Doreen read a lot about PICS and contacted fellow ICU patients. Slowly, her condition improved. After a year, she was back at work, now part-time. PICS and PICS-F are still relatively unknown. Some hospitals offer specialist aftercare for patients and family members after discharge from the ICU. ICU patients or family members who recognize PICS symptoms should consult their general practitioner or a specialist. They can arrange help for a physical therapist, occupational therapist, psychologist, dietitian, or home care nurse. Together, a plan can be made for what is needed to resume life after the ICU. Isso no fundo, minha autoria, no grupo holandês, com quem tive o prazer de estar e que me cederam gentilmente essas apresentações. Portanto, na prática, foi baseado nestes conceitos que acabou por ser desenvolvido o processo de reabilitação a nível de cuidados, a nível do centro de atuação, para doentes que acabam por desenvolver o síndrome pós-internamento em cuidados intensivos, e que vamos agora apresentar aqui um bocadinho as linhas gerais da atuação e alguns dados do ponto de vista estatístico que já foram trabalhados. Então, como sabem, o CMR Sul tem como missão prestar cuidados de reabilitação a pessoas com uma grande limitação funcional, cuidados estes de caráter intensivo, de forma a maximizar o potencial de reabilitação de cada doente. Vamos começar por descrever o processo até ao internamento. Os doentes são referenciados ou em contexto hospitalar após avaliação por um médico da MFR, ou então no centro de saúde após avaliação por um médico de família. As entidades referenciadoras são conhecedoras dos critérios de admissão que garantem que os doentes têm condições para realizar um programa intensivo e que têm um destino de alta assegurado. Depois é feita a avaliação dos pedidos de consulta, tendo em consideração que a reabilitação se deve iniciar o mais precocemente possível e é marcada a consulta de decisão clínica no CMR Sul. Nesta consulta são avaliados os critérios de admissão e de exclusão, é feita a avaliação clínica e funcional dos doentes e a decisão de internamento. Os doentes são depois admitidos no CMR Sul e iniciam o programa de reabilitação. Trazemos alguns critérios de admissão e de exclusão, os que nos pareceram mais pertinentes. Quanto aos critérios de admissão, os doentes têm que estar clinicamente estáveis, euponeics em área ambiente, se traqueostomia com processo de canulação em fase avançada, a durar períodos de oclusão, com uma via de alimentação segura, que pode ser por sonda nasogástrica ou por PEG, e com avaliação cardíaca por ecocardiograma, de forma a que o programa de reabilitação intensiva seja seguro. Quanto aos critérios de exclusão, infecção ativa ou úlceras de pressão que não podem ser resolvidas em tempo adequado, que são muito frequentes na consulta, e, por exemplo, a necessidade técnica de substituição da função renal.
Após o treinamento, as primeiras 48 horas é feita a avaliação inicial pela equipa interdisciplinar. Nesta consta uma avaliação da funcionalidade global através da aplicação da escala FINFAM em contexto real e de outras escalas específicas de cada área de atuação. Depois, semanalmente, geralmente à segunda-feira, é feita uma avaliação interdisciplinar dos casos respiratórios e clínico-funcionais mais graves e a cada 15 dias é feita uma avaliação intercalar da evolução, aplicando novamente as escalas adequadas. Este slide tem como objetivo mostrar o quão abrangente é a avaliação inicial do CMR-Sul. A avaliação é, portanto, interdisciplinar, intensiva e aleatória a cada doente. Temos vários protocolos de atuação no CMR. Vamos focar-nos na intervenção específica do doente internado com síndrome pós-tratamento em cuidados intensivos e na intervenção de vários profissionais que tentámos resumir. O médico da MFR é responsável pela coordenação do programa de reabilitação, pela adequação do programa à evolução do doente e pela adequação da terapêutica farmacológica. Depois, os internistas pela avaliação e seguimento das comorbidades e complicações médicas. A enfermagem de reabilitação pela gestão do controle circuitriano, forçamentos dos respiratórios e ensinos, nomeadamente prevenção de quedas. A fisioterapia, que aumenta a intensidade da ventilação, faz o treino de fortalecimento e flexibilidade muscular, aumenta a alta eficácia na gestão dos sintomas, monitoriza a dor e participa na prescrição de exercício. A terapia ocupacional, no treino de AVDs e de AVDIs, estudo de produtos de apoio, aumento de destreza manual, simulação de sensibilidades, fortalecimento muscular e ainda o ensino de técnicas de conservação de energia. A terapia da fala, que atua não só na comunicação, mas também na disfagia, por exemplo, com o ensino de manobras compensatórias. A neuropsicologia e a psicologia clínica, que intervêm na parte cognitiva e neuropsicológica, na adaptação às limitações e na promoção de comportamentos para a saúde. E ainda a nutrição clínica, essencial nestes doentes em que se espera uma sarcopenia marcada e uma nutrição do estado nutricional, e o serviço social, que presta informação sobre os direitos e benefícios e prepara o retorno socioprofissional. Exatamente. Boa tarde a todos, o meu nome é Francisco Neves, sou interno no CMR Sul do primeiro ano. Então, após a intervenção específica de cada terapeuta, temos a alta, que é maioritariamente o momento mais esperado pelo doente. Isto acontece quando os objetivos pré-definidos à admissão são cumpridos. No entanto, como já aqui falámos, a reabilitação é um processo contínuo e muito pouco termina na alta. Por isso, precisamos de orientar o doente, precisamos de motivá-lo e ensiná-lo a fazer após a alta. Neste caso, temos o ensino de exercícios domiciliares para o doente continuar a fazer a mobilização em casa. Temos a parte da orientação nutricional, caso necessário, uma integração em programa de reabilitação em regime ambulatório e todo o acompanhamento que nós fazemos em consulta externa. Neste protocolo, tivemos 30 doentes referenciados, 12 deles foram internados, sendo que 10 tiveram alta e 2 ainda continuam em programa de reabilitação. Tivemos 3 doentes que foram colocados em reabilitação de regime ambulatório. Tivemos 5 doentes alocados para fazer um programa de reabilitação na sua área de residência. Tivemos uma reprovação por doença médica descompensada. Tivemos 7 desistências e 2 faltas à consulta. Relativamente aos 10 doentes que tiveram internados e tiveram alta, têm idades compreendidas entre os 53 e os 73 anos, com uma média de 62 anos,4, 5 doentes do sexo masculino e 5 doentes do sexo feminino. Relativamente ao tempo de internamento em unidades de cuidados intensivos e unidades de cuidados intermédios, houve uma duração entre 8 dias e 68 dias, com uma média de 26 dias e meio, e relativamente ao internamento no Centro de Medicina e Reabilitação do Sul, entre 32 dias e 82 dias, com uma média a rondar os 50 dias de internamento. De realçar que todos estes doentes que tiveram alta foram para o domicílio. Aqui está uma tabela das principais escalas que nós realizamos para avaliar a progressão e a evolução dos nossos doentes.
sendo que avaliamos tanto o valor mínimo, o valor máximo, como a média da melhoria. Agora vou falar mais detalhadamente de cada uma delas. Relativamente à avaliação cognitiva ou comportamental, usamos principalmente o Mini-Mental e o MOCA, em que ocorreu um aumento médio de 5,2 pontos no Mini-Mental State e 2,6 pontos no MOCA, sendo que destes 10 doentes apenas um teve alta com uma classificação de defeito cognitivo. E este mesmo doente subiu 10 pontos no Mini-Mental durante o internamento. Relativamente ao EDS-21, tivemos uma melhoria em todos os parâmetros, principalmente no stress. De realçar também que todos os doentes tiveram alta com uma avaliação qualitativa normal, à exceção de apenas um doente. Passando à parte da avaliação da deglutição. À admissão, apenas 3 dos 10 doentes tinham alterações na deglutição e nestes 3 doentes verificou-se um aumento de 2 pontos na escala FIM e FAM, sendo que destes 3, apenas um doente não atingiu o valor máximo à data da alta. Relativamente à avaliação neuromotora, já foi aqui falado da escala da MRC Sum Score, sendo que dos 10 doentes houve um aumento médio de 6,6 pontos e em 4 doentes atingiram a pontuação máxima à data da alta. Relativamente à escala de equilíbrio de Berg, houve um aumento médio de 9,1 pontos, sendo que 6 dos 10 doentes tiveram a pontuação máxima à data da alta. Relativamente também à dinamimetria, verificou-se um aumento médio de 12,3 kg força nos 10 doentes. Temos aqui um dinamómetro do CMR-SUM. Passando agora à parte da avaliação funcional, utilizámos o FIM e o FAM, sendo que na escala FIM houve um aumento médio de 19,3 pontos e 10,5 pontos na FAM. Passando agora ao teste de marcha de 6 minutos, nos 10 doentes tivemos um aumento médio de 202 metros nesta prova, sendo que, por curiosidade, o valor máximo registado foi 680 metros. Uma foto, uma fotografia aí do Centro de Simulação do Sul e muito obrigado. Agradecemos aos três a excelente apresentação. Não sei se alguém tem alguma questão a colocar. Sim, Júlio. Tenho uma questão para a Joana. Antes de mais, obrigada pela É só um bocadinho mais calvício. Antes da Júlia pôr a pergunta, só a questão do protocolo de intervenção foi definido em equipa. Foi feita várias reuniões e depois cada área contribuiu com a sua opinião e com a sua área de intervenção. O protocolo foi definido em equipa, portanto, nós passamos foi linhas gerais, claro que é um bocadinho mais abrangente e mais minucioso o protocolo, depois quem quiser ter acesso em mostrar, como é lógico, mas garantir que não é um protocolo meu, não é um protocolo do centro, é um protocolo da equipa do centro que está um bocadinho mais dedicado a esta área. Olá, estou a agradecer pelas apresentações, ótimas apresentações. Tenho só uma pergunta que é, qual é que é o mecanismo da dor neuropática após cuidados intensivos? Tem vários mecanismos propostos. Um dos principais tem a ver com as questões dos posicionamentos e algumas neuropatias compressivas que estão associadas, dependendo muitas vezes do doente e dependendo do posicionamento em que o doente está. Quando falamos de patologia respiratória, não sei se é uma experiência a nível de cuidados intensivos, os doentes têm dois grandes posicionamentos. Ou estão em pronto, quando é necessário, e portanto o que acontece com este posicionamento pode haver compressão aqui das redes, sobretudo a nível duplex, ou então quando estão, entre aspas, sentados, estão muitas vezes nesta posição. Portanto, compressões a nível do cubital, que é a nível do cotovelo, que é a nível do punho, ou do mediano, e sobretudo a nível do membro inferior do nervo peroneal ou do femorocutâneo, que é uma posição, mais uma vez, de sentado, são as principais alterações e que podem levar a dores do campo neuropático. Para não falar depois que a própria doença em si tem atingimento a nível do nervo, com fenómenos de isquemia, que pode levar a alterações sensitivas e provocar a dor, e para nível central, como é lógico. Portanto, há vários mecanismos propostos, acho que todos eles contribuem para fenómenos de dor neuropática. Estes doentes daqueles.
estes doentes que nos estiveste a falar eram todos doentes Covid ou eram doentes que podiam ter ou não Covid? Nós só trouxemos os doentes que foram internados com associada à patologia Covid. Portanto, estes que não estão aqui são todos doentes com pós-Covid. Há outros doentes que entretanto, também tiveram intervenção dentro disto que é o protocolo, mas estes que nós trouxemos, porque o tema era um bocadinho a questão do pós-Covid, então trouxemos estes dados de doentes com Covid. E da vossa percepção há uma evolução diferente, nuns e noutros? É muito variado. É difícil dar uma previsão. A nossa experiência nos mostra que e depois já com algum seguimento em termos de consulta externa, os doentes têm uma evolução até relativamente rápida. Eles acabam, a partir que sai da doença crítica e depois tem esta intervenção, a evolução é realmente interessante e nós mostramos que eles acabam a parte dos possíveis independentes. Estamos a falar de fibrospam da ordem dos 6, 7, com boa evolução e depois mesmo do ponto de vista funcional e muitas vezes acabam por ter uma boa evolução relativamente rápida. A posteriori, realmente aquilo que nós sentimos em termos de queixas é sobretudo mais até as questões cognitivas do que propriamente depois as questões motoras e muitas questões de fadiga mental, é que eles se queixam mais. Há mais? Não? Claro, então damos por encerrada esta mesa.